Você já abriu sua Bíblia em Ruth capítulo 1, do verso 6 ao 22. Lembrando que Ruth fica, depois de Juízes, Então vamos fazer a leitura da palavra do nosso bom Deus. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar aonde havia morado, e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo, na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. E elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, nós não iremos, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer e ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que eu pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei, e eu aí serei sepultada, e que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida em acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? A Moabita, Noemi, voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração? Abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Queremos pedir que o Senhor nos conceda graça, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, para que possamos ver o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós precisamos que a nossa fé, que o nosso amor esteja firmado no Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós precisamos, ó Pai, enxergar o Senhor para além das nossas circunstâncias, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, enxergar, Senhor Deus, que o Senhor está no meio das nossas circunstâncias. E nós pedimos ao Senhor, clamamos, ó Pai, que nessa noite, que cada um que chegou aqui, ó Deus, Pai querido, que o Senhor fale a nós por meio da sua palavra, e que o Senhor seja glorificado, exaltado, Pai, através da sua palavra.
É o que eu oro e eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de começar, pedir que irmã Joana me coloque mais 2 copos aqui para mim, que eu estou um pouco gripado, e um papel também, fazendo um favor. Meus irmãos, nós estudamos o versículo 1 ao 5, falando sobre fugindo da crise. Fugindo da crise. E nós percebemos no capítulo 1 de Ruth, que o capítulo 1 ele vem narrando uma história muito triste. O verso 1 mostra para nós que nos dias em que os juízes julgaram houve fome na terra de Israel. Então havia uma família que era Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, que enquanto passavam por uma crise nacional, enquanto o povo de Israel passava por uma crise não só nacional no sentido econômico, onde estava faltando alimento, mas era uma crise espiritual. Quando nós lemos o livro de Juízes, que é logo após, e nós percebemos o verso 25, se você for atrás, aí virar a folha, e vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Então, o nosso olhar para o livro de Ruth, na realidade, ele precisa ser um olhar dentro do contexto de Juízes. Juízes, aonde os juízes estavam julgando. Então, Ruth viveu nesse tempo. Ruth e Elimeleque e Noemi viveram nesse tempo. Então agora nós temos esse livro. E no primeiro nós falamos sobre fugindo da crise. Então eles fugiram da crise. Então acontece que Elimeleque morre. E acontece que Malom e Quilion morrem. E Noemi fica sozinha. Se você for ler o verso 5, o final diz: e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Mas, meus irmãos, será que diante do luto, Noemi, ela perdeu o seu marido e logo depois ela perdeu os seus 2 filhos e ela então se encontrava sozinha em uma terra estrangeira? Eles partiram para Moabe, uma terra onde os moabitas eram inimigos do povo de Israel. E agora então Noemi se encontra sozinha. E como então, de tantas notícias tristes, continuar caminhando? Como então, diante de tantas circunstâncias difíceis, nós podemos, obrigado, minha irmã, nós podemos caminhar, continuar caminhando? Essa semana, quando eu abri os jornais, eu vi uma notícia muito triste. Né? A gente sempre tem notícias tristes. Mas uma delas era que um adolescente de 13 a 14 anos, ele pegou a arma do seu pai e ele matou seu pai, sua mãe e seu irmão de 3 anos. E esse adolescente, ele matou seu pai, a sua mãe, porque ele tinha um relacionamento pela internet desde os 8 anos de idade com uma menina. E por o pai não deixar ele viajar para Mato Grosso, ele foi lá e pegou a arma do pai e matou. Isso é triste. Quando eu li automaticamente no café da manhã, aquilo tomou meu coração de tristeza depois de eu estar estudando esse texto. Como nós podemos prosseguir, meus irmãos, diante de tantas notícias tristes que nós estamos vivendo? Como, meus irmãos, nós podemos prosseguir, não somente diante de notícias
triste que nós recebemos, mas como nós podemos prosseguir quando as situações adversas chegam na nossa vida? Como nós podemos prosseguir diante do meio do luto que Noemi está? O texto mostra para nós, Noemi perde o seu esposo, Noemi vai em busca de um sonho promissor, Noemi está olhando, olha, Noemi e Elimeleque estavam olhando aqui em Israel, não dá para viver, nós precisamos olhar os campos, outras cidades e buscar um novo momento, mas o ponto, lá está tendo fartura, lá está tendo comida, então vamos prosseguir aqui. Mas o ponto, como nós falamos semana passada, que Noemi, Elimeleque e Noemi, eles não estavam apenas saindo de uma cidade para outra. Elimeleque e Noemi, eles estavam desobedecendo a Deus. Eles estavam se afastando da terra prometida e do povo de Israel e abandonando o próprio Deus. Eles estavam buscando fugir da crise por meio dos seus esforços, olhando para a sua própria vida. Diante do juízo de Deus, porque quando nós olhamos que a fome que estava acontecendo ali no meio do povo de Israel era juízo de Deus, como Deus prometeu em Deuteronômio capítulo 28. Mas isso que é a esperança. Isso a gente percebe no capítulo 1, o retorno ao Deus da esperança. E é exatamente isso que a gente consegue prosseguir. Quando nós olhamos o verso 6, então eu quero que você olhe para a sua Bíblia e observe o verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe viu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Veja que em meio ao luto que Noemi estava passando, chegou a notícia. E a notícia para Noemi é que o Senhor tinha lembrado do seu povo, dando alimento. Em outras traduções, o termo está, o Senhor visitou o seu povo. Então, a notícia de esperança é que o Senhor lembrou do povo de Israel e começou a prover alimento. Em outras traduções está, e começou a prover pão. Então Noemi, o que Noemi faz? Noemi levanta os olhos. Noemi levanta os olhos e começa a pensar em retornar para o povo de Israel. Então Noemi começa a Noemi sai ali do povo de Moabe, ela começa a andar em direção ao povo de Israel. Então, no primeiro momento, nós temos que lembrar que Noemi sai da terra de Belém com sua família por causa da fome que a nação estava passando. Mas agora Noemi está voltando, porque o Senhor está provendo pão. Então, lembrando que Noemi e sua família, eles viveram no tempo dos juízes que julgavam a terra. Como nós dizemos, esse tempo era um tempo sombrio. O povo vivia em desobediência a Deus. E Deus trazia juízo, e o povo se arrependia, e Deus levantava um juiz para libertar o povo. Se nós olhamos a história de Israel, no tempo de juízes, o povo está em desobediência, Deus levanta um juiz, o povo se arrepende, Deus abençoa, e assim sucessivamente, o povo vai endurecendo. Mas agora, Noemi está ouvindo a notícia de esperança. A notícia de esperança, dos versos 1 a 5, nós podemos ver que Deus é um Deus de justiça. Então, a notícia de esperança que o livro traz é que Deus é misericórdia, e esse Deus que é de misericórdia é também um Deus de justiça. Em vários momentos da história do povo de Israel, nós vemos Deus trazendo juízos por causa do endurecimento deles, e agora nós vemos Deus sendo misericordioso também com o seu povo. Deus é justo e Deus também é misericórdia. E um ponto aqui, meus irmãos, é que nós não podemos ter uma visão de Deus distorcida. Nós muitas vezes temos uma visão de Deus distorcida, achando que esses atributos, que esse caráter de Deus, que misericórdia e justiça, como se eles fossem excludentes
como se eles não combinassem. A nossa percepção sobre Deus, ela não pode ser pautada a partir daquilo que nós imaginamos Deus. A nossa percepção, a nossa compreensão sobre Deus, ela deve ser pautada, orientada e fundamentada pelas Escrituras, porque as Escrituras, ela apresenta um Deus justo, um Deus que julga retamente, mas um Deus misericordioso, um Deus que se revela em misericórdia também. Então nós não podemos olhar para o Senhor e falar que a justiça de Deus impede a misericórdia de Deus, ou a justiça de Deus impede o amor de Deus, ou a ira de Deus impede. Não, nós temos um Deus que é justo e que é misericordioso. Por isso que Paul Washer, ele diz assim, que de acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo, e ele age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem ele é. Ele age de uma forma que é perfeitamente consistente com quem ele é. Mas agora nós estamos vendo um Deus também misericordioso, mostrando a sua face misericordiosa. Deus sendo rico em misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Porque é exatamente isso que é misericórdia. Deus sendo rico em misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. A misericórdia de Deus, ela é manifestada pela sua vontade soberana. E Deus sendo rico em misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Porque se nós pensarmos naquilo que nós merecemos condenação, nós merecemos padecer sem pão, sem ar, sem casa, sem nada, sem família, ficar sozinho, ser condenado. Esta sua misericórdia, Deus rico em misericórdia, Ele manifesta a sua misericórdia, visitando o seu povo e provendo pão, e provendo alimento. Agora, pare para pensar, como que Noemi estava nesse momento em Moabe? Pare para pensar. Faça um exercício de como que Noemi estava. Talvez Noemi estava tentando recomeçar a vida, juntando os cacos que se encontravam o seu coração. Talvez pensando em retornar para Israel ou não. Como alguém diante de muitas dores e sofrimento pode continuar prosseguindo na vida? Como? Como alguém diante de muitas dores e sofrimento pode continuar prosseguindo na vida? Como diante de tragédias após tragédia, porque exatamente que é isso, é a vida de Noemi. Noemi perde o seu esposo, Noemi perde os seus filhos, Noemi, ela está ali, totalmente desamparada. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, o contexto, que as viúvas não tinham os benefícios como hoje tem do INSS, ou talvez voltar ao mercado de trabalho. As viúvas eram totalmente dependentes dos seus maridos e dos homens da sua família. Como? Se a notícia, como que alguém pode viver a vida? Só a notícia de que Deus continua operando nesse mundo. Essa é a notícia da esperança. E Noemi ouve que o Senhor lembrou do seu povo, dando-lhe pão. Somente a notícia boa que passa de que Deus continua operando nesse mundo. Uma pessoa que passa por tragédia após tragédia pode continuar prosseguindo.
Porque Deus está provendo em Belém agora. Lembra que a palavra Belém significa casa do pão. Então, na casa do pão agora volta a ter pão. E é essa mensagem do Evangelho, meus irmãos. É essa mensagem das Escrituras. A mensagem do Evangelho é essa: que Deus é santo, que Deus é puro, que Ele não tolera o pecado. E por Ele não tolerar o pecado, Ele teve que enviar o seu Filho para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, e a justiça de Deus estava sendo satisfeita em Cristo Jesus. A justiça de Deus que era para cair sobre nós, a ira de Deus que era para cair sobre nós, recai sobre Cristo na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário nós vemos o ato mais misericordioso de Deus. E agora Deus não só enviou o pão físico, mas o Senhor enviou o pão da vida. Ele não só enviou o pão físico, mas o pão da vida, o alimento eterno para saciar a nossa alma. Porque a maior necessidade que você tem, como nós falamos domingo passado, a sua maior crise, o seu maior problema, ele não é financeiro. Como assim, pastor, ele não é financeiro? O Senhor não sabe das minhas contas, o Senhor não sabe da minha vida. Exatamente, eu não sei, mas nós sabemos o que a Bíblia diz, que a maior crise, que o maior problema que um homem tem, que ele precisa saciar, é o seu coração em Cristo Jesus. E esse é o pão da vida que desceu do céu, que nós temos que abraçar pela fé. Então venha para Cristo Jesus e sacia a sua alma. Ela não só... Mas observe o verso 7, que Noemi, ela não só ouve, ela não ouve somente que a notícia de esperança chegou. Não, que Deus está provendo. Noemi, ela começa o processo de retornar para a sua terra. O verso 7 diz então que ela saiu do lugar e começou a sua caminhada de retorno. Então percebe que Noemi, ela não está apenas ouvindo que Deus está provendo, mas ela está retornando para lá. E é exatamente isso que deve ser a nossa postura, em ouvir que ainda há esperança. Se hoje você chegou aqui, se hoje Deus trouxe você aqui, é porque você está ouvindo uma mensagem de esperança, que você precisa retornar para o Senhor e que você precisa fixar os seus olhos e continuar caminhando. Mas agora do verso 8, na caminhada que elas estão indo, está Noemi, Orfa e Ruth. Nós percebemos uma despedida em meio ao sofrimento. E nós não sabemos aqui em que pé estava essa viagem. Nós não sabemos aqui em que pé estava essa viagem. Mas nós precisamos lembrar que a caminhada até o povo de Israel ela era longa. Mas Noemi para nesse momento para desencorajar as suas noras, para não seguir com elas na viagem e a voltarem para a casa de suas mães. A pergunta que fica para nós aqui, por que Noemi desencoraja as suas noras de seguir em viagem junto com ela? Por quê? Olha o verso 8 para nós. Vamos continuar. De sua mãe, Noemi disse às suas noras: vão agora, voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. E o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, e elas, porém, começaram a chorar alto. Então veja que o que parece é que Noemi estava pensando na felicidade delas. Veja que o verso 9 aponta para nós: o Senhor faça. Veja que Noemi está rogando uma bênção sobre elas.
que o Senhor faça com que vocês com que vocês sejam felizes, e cada uma na casa do seu novo marido. Então veja que Noemi abençoa as suas noras, pedindo que o Senhor venha abençoar a vida delas com um novo casamento. Então Noemi dá as suas razões no verso 9, porque ela desejava que as suas noras fossem embora para a casa de suas mães, para que elas entrassem agora num novo casamento. E a pergunta, mais uma pergunta que nós podemos fazer aqui, nesse momento é, por que Noemi, sendo uma israelita, serva do verdadeiro Deus, por que ela está mandando embora as suas noras para serem felizes no casamento? Por que Noemi está fazendo isso? Por que Noemi está fazendo isso? Por que Noemi está fazendo isso? A gente pode pensar que talvez Noemi não queria chegar lá sem os maridos e com 2 moabitas. Viúva e com 2 mulheres que não eram do povo de Israel. Mas a gente pode ver, ela desejava para nós, que Noemi, ela desejava que suas noras fossem felizes, mas Noemi condiciona essa felicidade com a questão de elas terem marido. Noemi olha para suas noras, que estavam seguindo em viagem com ela, dizendo assim, olha, vamos para aqui agora, nesse momento, para aqui, vocês agora devem voltar para a casa de suas mães, agora que o Senhor seja bondoso com vocês, porque vocês foram bondosas para com os meus filhos e para comigo também. Então Noemi, e vocês agora arrumem um novo casamento. Veja que Noemi roga uma bênção sobre a vida delas, mas Noemi condiciona a felicidade dessas mulheres, a condição delas formarem uma família agora novamente. Então você percebe que Noemi não diz para elas que vocês sejam felizes no Senhor. Noemi não está dizendo isso. Noemi não diz que o Senhor as faça feliz. Noemi, quer dizer, diz que o Senhor as faça feliz, dando um novo casamento. O Senhor não basta para Noemi. Você percebe então, que já começa no verso 9, que Noemi sim olha para a esperança, que Deus está agindo, que Deus está provendo em Israel, mas o coração de Noemi ainda não está no Senhor. Noemi olha para suas noras e está dizendo, as nossas condições, elas são horríveis, agora nós estamos sem casamento. Mas vocês ainda podem casar. Vocês ainda podem ter filhos. Vocês ainda podem formar família. A pergunta que fica é por que Noemi, sendo uma israelita, conhecendo o verdadeiro Deus, olha para suas noras e manda elas embora? Porque Noemi, o coração, esses versos vai mostrando o coração de Noemi. Mostra o quanto Noemi ainda está amargurada e ainda vê que a felicidade não é o Senhor. A felicidade dela não é o Senhor. E dizendo que não. Então veja que Ruth e Orfa respondem Noemi dizendo que não. Nós iremos com a senhora e ao seu povo. Agora veja que a resposta de Noemi ainda do verso 11 ao 3 revela como está o seu coração e aonde está o coração dela. Olha lá, o verso 10 em diante, o verso 11, quer dizer, diz, mas Noemi disse, voltem minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem minhas filhas, vou embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer e ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então você vê que Noemi está dizendo para elas que ela não pode ter mais filho, né, para casar com Orfa e com Ruth. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Por que Noemi está falando isso? Porque quando o marido morria, alguém da família tinha que assumir aquela esposa e casar. Porque nós vamos ver isso mais para frente no livro, de forma mais abrangente. Tinha que casar com aquela viúva
para dar prosseguimento à linhagem daquela família. Então Noemi está dizendo isso, olha, eu não vou ter mais filho para dar para vocês. E mesmo se eu tivesse agora, vocês não iam ficar tanto tempo para esperar eu ter um casamento. Porque eu sou velha demais, ela coloca. Então você consegue perceber que para Noemi a felicidade está em formar família e não em Deus. Então a resposta de Noemi mostra como ela está voltando para Belém. Noemi não estava voltando para buscar a Deus. Noemi estava voltando porque Deus estava providenciando o pão. E o verso 13 mostra para nós como Noemi coloca a sua situação para as suas noras e a sua visão sobre Deus. Veja que no ela vai dizer, olha, vejam, a minha amargura é maior do que vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E veja como que Noemi está aqui. Noemi mostra, olha, eu estou sozinha, perdi meu filho, perdi meu esposo, e em tudo isso eu estou enxergando somente a justiça de Deus. Somente a justiça de Deus. Noemi, por mais que Noemi estava voltando para Israel, Noemi não estava totalmente com os olhos claros para Deus, para o Senhor misericordioso. Então Noemi estava preocupado que suas noras casassem, não que suas noras tivessem satisfação em Deus. Eu quero trazer uma ressalva, lembrando que o casamento não é errado. Mas nós não podemos condicionar a nossa felicidade e nem a felicidade dos outros a algo fora da presença de Jesus. Nós não podemos condicionar a nossa felicidade, a nossa satisfação em algo fora da presença de Jesus, nem a nossa e nem a dos outros. Cristo precisa ser o centro, o Senhor precisa ser a nossa satisfação. E você percebe que Noemi estava sendo governada por suas circunstâncias, e em vez de ela ser governada pelo Senhor das suas circunstâncias, Noemi não estava com o coração no Senhor das circunstâncias. Então é exatamente isso que acontece, meus irmãos, conosco. Quando não confiamos em Deus no meio do sofrimento, nós perdemos o nosso foco de oferecer a Deus as pessoas. Nós perdemos o nosso foco do Senhor quando o nosso coração não confia plenamente. Quando nós estamos passando por sofrimentos, por lutas, o texto é difíceis. O texto prossegue no verso 14, que agora Orfa, ela se despede de Noemi. Orfa, ela se despede e Ruth se apega. E veja aqui, é o segundo momento, agora elas começam a chorar. O verso 14, então, de novo, choraram em alta voz. Você veja aqui essa cena, pense nessa cena. Imagine esse momento agora. Elas estão, não sabemos em que pé da viagem elas estão vivendo, mas Noemi está implorando para que Orfa e Ruth as abandone, deixe ela e volte para sua casa. Então pense nesse momento. E elas choram outra vez. Orfa seguiu o seu caminho, retornando para sua casa, seguindo o conselho de Noemi. Porém, Ruth se apega a Noemi. O verso 14 termina mostrando, olha o verso 14, dizendo, porém, Ruth se apegou a ela. Então, Noemi tenta insistir com Ruth. Olha o verso 15. O verso 15 diz, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Então veja que Noemi tenta insistir com Ruth para ela ir embora. Veja, meus irmãos, preste atenção aqui. Veja que como uma pessoa com o coração amargurado é capaz de dizer, olha o que sai da boca de Noemi. Olha, meus irmãos, olha o que sai da boca de Noemi no verso 5. Olha, veja a sua cunhada. Olhe para a sua cunhada.
Ela voltou para o seu povo. Ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Veja o que Noemi está dizendo. Noemi não voltou somente, faça igual a sua cunhada agora que voltou, faça como Orfa. Orfa não voltou somente para o seu povo, mas também para os seus deuses. Você já parou quando você está lendo isso aqui e você se depara com essa resposta de Noemi? Veja que Noemi não estava apenas falando para Ruth retornar para o seu povo e tenha outro casamento. Noemi estava dizendo para Ruth retornar para os seus deuses. Ao enviar Orfa e Ruth de volta aos seus deuses, Noemi quebrou o primeiro mandamento e negou a aplicação. A prática deste é um caso específico. Porque o único Deus verdadeiro não teria sido suficiente para conceder segurança a todas elas. Será que o único Deus verdadeiro, o único Deus, não teria poder para conceder segurança para Noemi e para Ruth e para Orfa? Então Noemi agora está quebrando o primeiro mandamento, dizendo: olha, você está vendo a sua cunhada, vai embora com ela também, porque ela voltou para os seus deuses. A pergunta que fica é: por quê? Por que Noemi faz isso, sendo ela conhecedora do único Deus verdadeiro? Porque independente, meus irmãos, da origem nacional, social de Orfa ou de Ruth, Deus chama todas as nações e povos a se refugiarem nele. E parece que está acontecendo o que aqui, meus irmãos? Que Noemi esqueceu. O que Noemi esqueceu? Além do primeiro mandamento. Noemi esqueceu que ela fazia parte do povo da aliança. Que Deus fez um pacto com Abraão. E o pacto de Abraão era que todas as nações, por meio do povo de Israel, seriam abençoadas. Todas as nações, por meio do povo de Israel, seriam abençoadas. Então Noemi está esquecendo, e é exatamente isso que a amargura faz no nosso coração. Noemi esquece da aliança, do pacto que Deus tinha com o povo de Israel. Noemi está perdendo a oportunidade. Então a aplicação para nós é: quando o nosso coração se enche de amargura por causa do nosso sofrimento, nós perdemos a nossa visão sobre Deus, sobre nós mesmos e da missão. E a nossa visão tende a ficar distorcida e prejudicada. Um coração amargurado, ele não se deleita em Deus e na missão de Deus. Observe que um coração amargurado, ele não se deleita em Deus e na missão de Deus. Veja que Noemi não estava enxergando as circunstâncias como uma oportunidade para ministrar. Noemi estava enxergando as circunstâncias como uma oportunidade de ficar em si mesmada, de ficar orgulhosa, perdendo essa oportunidade. E sim, meus irmãos, nós precisamos olhar com misericórdia para Noemi, porque talvez você seja uma Noemi e Deus é misericordioso com Noemi, porque ele chegou lá em Moabe, pela providência de Deus, aos ouvidos de Noemi, que Deus estava provendo. Mas você percebe, meus irmãos, como nós não podemos nutrir amargura dentro do nosso coração, porque quando nós nutrimos amargura dentro do nosso coração, nós perdemos a nossa visão sobre Deus, nós não nos deleitamos em Deus, nós não nos deleitamos na missão de Deus. E nós não enxergamos as circunstâncias como uma oportunidade para ministrar. Nós enxergamos uma oportunidade, e muitas vezes, quando o nosso coração está amargurado, a gente só pensa em nós. Já para pensar? Você está no meio da caminhada, está as duas, você está caminhando com elas, as três estão ali em luto, e de repente vocês estão viajando, nós não sabemos, vão embora, não quero mais vocês aqui comigo. Vai para casa da sua mãe,
E a retórica, o argumento de Noemi, parece ser algo generoso, algo até plausível. Mas sendo ela serva do Deus verdadeiro, sendo ela do povo de Israel, tendo conhecimento do único Deus verdadeiro, a oportunidade de fazer missões e de apresentar o Senhor. Sabe, meus irmãos, as circunstâncias e os sofrimentos, para nós conseguirmos passar e continuar caminhando, nós precisamos olhar para o Senhor e buscar prazer nele. Nós deixamos de oferecer a Deus para as pessoas, porque nós estamos ensimesmados, cheios de coração de amargura, rancorosos. Muitas pessoas têm se adoecido na alma, adoecida na alma, e até mesmo fisicamente, sai de doença, entra em doença, porque o coração está amargurado, porque não tem deleite em Deus, porque não tem prazer em Deus, porque não tem prazer em se relacionar com as pessoas, porque é em si mesmado. Mas hoje é o dia da esperança, o retorno para a esperança. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Ela está voltando. E o verso 16 é o ponto alto da passagem. Olha o verso 16, a declaração de Ruth e o consolo de Noemi. Mas é um consolo que Noemi não consegue enxergar. Nós vamos ver no final da passagem. Veja que a declaração de Ruth agora, o verso 16 em diante diz: porém Ruth respondeu, não insista para aonde quer e nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu aí. E serei sepultada. E o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Como eu disse, chegamos no ponto alto da passagem. A resposta de Ruth para Noemi. Uma declaração de amor leal e uma confissão de fé. E essa é uma declaração de amor igual à do casamento. Você percebe que essa declaração que Ruth está fazendo para Noemi não é qualquer declaração que ela está fazendo. Essa declaração que ela está dizendo, olha, não insista para que eu vá embora, porque eu vou com você para onde você for. Aonde você morrer, eu vou morrer ali. Então veja que Ruth, em meio a toda a amargura de Noemi, que Ruth também tinha passado pelo luto, ao invés dela ficar amargurada junto com a sua sogra, ela declara o seu amor pela sogra e a sua conversão. Veja que encorajamento de Ruth. Como nós precisamos amar as nossas sogras, né, meus irmãos? Precisamos amar, declarar esse amor. Mas veja, mas não só as nossas sogras, mas a todas as pessoas. Mas você percebe que somente alguém com fé em Deus poderia fazer tamanha declaração. Veja que Ruth, numa dedicação total, colocou o cuidado por Noemi acima dos seus próprios interesses. Ruth não olhou para os seus interesses, ele olhou para todos os argumentos de Noemi. Ruth olhou falando assim, olha, não insista, eu vou com você, eu estou indo com você. Ruth confessou o seu amor por Noemi e desejou ficar com ela até a morte. Agora pare para pensar na vida de Ruth. Nessa declaração de Ruth. Pense nessa declaração. Ruth estava renunciando à sua vida, um novo casamento, porque a proposta de Noemi para Ruth era essa, olha, vai embora, porque a oportunidade que você tem de casar, você vai casar lá. Talvez Noemi estava falando para Ruth, olha, talvez lá no povo de Israel você não vai encontrar um homem não vai querer casar com você porque você é moabita. Então você vai ficar solteira pro resto da sua vida. Pensa.
E Ruth renuncia à sua vida, renuncia a um novo casamento, renuncia de estar com seus familiares, porque Noemi fala para ela voltar para onde? Para a casa das suas mães. Renuncia à sua terra natal. Ruth estava disposta a viver uma vida mendigando para cuidar da sua sogra. Ruth estava disposta a viver a sua vida como uma moradora de rua para cuidar da sua sogra. Ela renunciou os seus interesses. Ela renunciou a sua vida. E é exatamente isso que o nosso Senhor fez. Tem alguém que nos amou dessa forma, que foi o Senhor Jesus. Como diz em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao ser reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus nos amou. O Senhor Jesus se esvaziou da sua glória. Paulo é enfático em dizer, ele poderia se apegar a isso. Mesmo existindo, não considerou. Mas ele se esvaziou da sua glória. E Ruth, então, Ruth assume os riscos para acompanhar a sua sogra. Um aconselhamento que eu estava recebendo do pastor Alex, ele falou exatamente essa frase: amar é correr risco. Exatamente isso que nós precisamos constantemente. Se nós queremos viver uma vida autêntica e experimentar mais do poder de Deus, precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Precisamos nos despir de nós mesmos. Precisamos nos colocar em risco para que possamos experimentar mais do poder de Deus, mais da glória de Deus, mais da presença de Deus, para podermos manifestar a Deus na presença das pessoas. E é exatamente isso que Ruth está fazendo na vida de Noemi, em meio ao luto, em meio às inseguranças, das incertezas da vida. Ruth está dizendo assim, olha, eu abandono a minha vida, eu abandono meus deuses, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então a gente percebe a conversão de Ruth, e a conversão de Ruth prova o que para nós, meus irmãos? A graça soberana do Senhor, que salva pessoas de todas as tribos e nações. Ruth se converte, uma moabita, dizendo, olha, agora não tenho, os meus deuses não são mais meus deuses. O seu Deus, o Criador de Israel, o único verdadeiro Deus, o Rei das nações, o Criador dos céus e da terra, o Deus da graça, da misericórdia, Ele é o meu Deus. Veja que declaração poderosa. A pergunta que eu faço para você é, Deus é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Ele é. E a gente percebe que Ruth disse que estaria com ela a qualquer custo. E que o povo de Noemi seria o seu povo e o seu Deus seria o seu Deus. Se Deus não é o seu Deus, hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia da esperança chegar na sua casa. Hoje é dia da esperança chegar no seu coração. Hoje é dia de você se voltar para Ele e dizer, Deus, o Senhor é meu Deus. O dia de você confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E sabe o que é o mais interessante? Olhando ainda para a vida de Ruth, é que tudo dentro dela, tudo ao seu redor, representava uma série de obstáculos para colocar a confiança no Senhor de Israel. Mas, no entanto, ela foi salva pelo Senhor e passou a crer nos Deus de Israel. Que as origens de Ruth estavam contra ela. Ruth era de Moabe, como já falamos aqui. O povo de Moabe, eles adoravam o Deus Quemos.
E esse Deus aceitava sacrifícios humanos, esse Deus incentivava imoralidade sexual. E além disso, Ruth tinha a sua sogra incentivando para que ela voltasse para a sua terra natal e para os seus deuses. Uma aplicação para nós, que a salvação de pessoas, meus amigos, meus irmãos, é providência de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nos aplicar na evangelização. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Mas nós precisamos entender que o Senhor opera através de nós, independente de nós. O Senhor operou no coração de Ruth. O Senhor salvou Ruth. Ruth olhou mesmo a sua sogra dizendo: volte, case os seus deuses, a sua casa. Muita oferta. É exatamente isso. Talvez agora você esteja sendo chamado pelo Senhor a se arrepender totalmente dos seus pecados, da prostituição, da mentira, abandonar todos os pecados, mas tudo isso está sendo colocado diante de você. Olha, eu vou perder isso. Olha, eu vou ter que deixar isso. Exatamente isso que Noemi estava fazendo para Ruth. Mas Deus operou na vida de Ruth e a salvou. E é exatamente isso, Deus está chamando você a colocar sua família, sua casa, seu dinheiro, os seus pecados, a prostituição, a mentira de lado e se voltar para o Senhor. Porque Deus salvou Ruth. E bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que continua salvando pessoas, que continua salvando eu e você, porque o nosso Deus tem prazer em demonstrar a sua misericórdia, como diz Miqueias, capítulo 7, verso 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão dos remanescentes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer em demonstrar a sua misericórdia. E Ele está sempre demonstrando a sua misericórdia às pessoas mais improváveis, nos lugares mais inesperados que nós podemos imaginar. Nós não podemos fechar Deus na nossa caixinha de sapato, fechar Deus na nossa concepção mesquinha e pequena, porque Deus é maior do que nós, maior do que a nossa razão, maior do livro de Ruth, e Ele age da forma como Ele quer, e é exatamente isso que Deus está fazendo no livro de Ruth, é a ação de Deus soberana, salvando pessoas e consolando seus filhos, mesmo aqueles que estão amargurados, mesmo aqueles que estão talvez entristecidos, com o olhar totalmente distorcido de Deus. Então essa declaração de Ruth, percebe que a declaração de Ruth não está desvinculada da prática? Porque Ruth abandona o seu povo, Ruth abandona os seus familiares, Ruth abandona os seus deuses, os seus próprios interesses para cuidar da sogra. Observe uma coisa, meus irmãos. Toda declaração de fé em Cristo Jesus precisa ser acompanhada de atitudes que comprovem a fé genuína, que houve frutos dignos de arrependimento. Toda declaração de fé precisa ser acompanhada de frutos dignos de arrependimento. É exatamente isso que aconteceu com Ruth. Ruth diz: olha, meu povo não é mais meu povo, seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Os deuses, não quero mais. Não quero mais. Eu quero o seu Deus. O seu Deus. Então nós caminhamos agora, percebendo a declaração de Ruth, caminhando para o final, e ver o retorno agora de Ruth para casa. Veja então que Noemi desiste de tentar persuadir Ruth, por perceber que ela não a deixaria e seguiria em viagem com ela. Veja aqui o verso 18. Então, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir. Para voltar e retornar para sua família. Mas, então vamos seguir em viagem.
Então Noemi abandona a tentação, o desejo de persuadir Ruth, por perceber que ela não deixaria e seguiria em viagem com ela. Veja só, agora, 10 anos depois de deixar Belém por causa de uma fome, nesse momento, quando ela retorna para Belém, o que acontece? Olha o verso 19 comigo. O verso 19 diz: ambos se foram até chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela dizia alto: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque Todo-Poderoso me deu muita amargura. Então a gente percebe que depois de 10 anos, Noemi está retornando para Belém, acontece essa agitação. Estou perguntando: está vendo ali? Noemi está chegando. Noemi está chegando. Então ela responde: olha, não me chame de Noemi, mas me chama de Mara. O nome de Noemi significa agradável. Então Noemi está falando: como você está me chamando de Noemi? Eu saí daqui cheia. Então Noemi se queixa, mas eu saí daqui cheia. Agora o Senhor me traz de volta vazia. Em outras palavras, então Noemi estava dizendo assim: olha, eu saí daqui com a minha família, mas agora eu volto sem ninguém. Então Noemi não estava só vivendo uma escassez de alimento, Noemi não perdeu somente sua família, Noemi agora estava com um vazio na sua alma, Noemi estava se considerando amarga, e ela olha para Deus dizendo: o Deus Todo-Poderoso, esse Deus descarregou a sua mão sobre mim. Então, mas só que a gente para perceber, meus irmãos, quem é que está do lado de Noemi? Ruth. Noemi não voltou vazia. Você parou para perceber? Você viaja com a pessoa, aí você chega lá no meio dos parentes, dos amigos, a pessoa: olha, Deus me levou daqui cheia, mas agora eu estou voltando vazia, sem ninguém. Quem é Ruth? Ruth poderia pegar e falar: é, então tudo bem, minha sogra. Próximo jegue que passar aqui, eu vou subir em cima dele e vou embora. Veja, Noemi não voltou vazia. Ela voltou com Ruth. Um coração amargurado de Noemi impedia de enxergar a bondade do Senhor por meio de Ruth, sua nora. O coração amargurado nos impede de enxergar a bondade do Senhor. O coração amargurado nos impede de ver a mão do Senhor dentro das circunstâncias da nossa vida. Nós não podemos controlar as circunstâncias da nossa vida, mas nós podemos controlar a nossa forma de reagir a ela. Você percebe que nós não temos controle sobre a nossa vida, mas eu e você podemos controlar como nós podemos reagir às circunstâncias que nós estamos sendo colocados. Então Noemi não enxerga Ruth como a bondade do Senhor. E quando nós nutrimos a amargura no nosso coração, nós temos dificuldades de ver o Senhor agindo nas nossas circunstâncias difíceis, dentro dos nossos sofrimentos. Noemi responde de uma forma tratando Ruth para nada. E Noemi não está tratando Ruth para nada, só Ruth para nada. Noemi está tratando o próprio Deus para nada. Porque ela não está vendo Deus. Mas graça, sim. Eu estou muito triste, eu perdi meu filho, perdi meu marido. Mas graças ao Senhor, o Senhor salvou Ruth, o Senhor se revelou a Ruth, o Senhor colocou no coração dela um desejo de me acompanhar até aqui. Mas você percebe a mão do Senhor, a esperança do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor se revelando para Noemi, usando todas as circunstâncias para se revelar para Noemi através de Ruth. Então Deus estava agindo na vida de Noemi por meio de Ruth.
Na realidade, é Ruth que Deus usou para caminhar com ela e retornar para a cidade. É Ruth que Deus usa para não deixá-la desamparada. Mas sabe qual é o problema? O nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós queremos que Deus haja conforme nós queremos. O nosso maior problema é que, se não for da nossa forma, Deus não está agindo. Se não for da forma como eu quero, Deus não está agindo. Talvez para Ruth, para Noemi, ela tinha assim, eu tinha que estar com a minha família aqui. Só eles podem me dar alegria. Mas Deus usa a vida de Ruth para não deixar desamparada. O fato é, meus irmãos, é que Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Deus, por meio de Jesus, demonstra o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, por causa dos nossos pecados. E quando Jesus morre e volta aos céus, Ele diz, olha, agora Ele promete, eu não vou deixar vocês. O que falta para conosco? Nossos olhos não estão vendo a mão do Senhor e o cuidado do Senhor para conosco. É isso que falta para nós. Os nossos olhos precisam estar limpos para ver a bondade do Senhor, porque Ele não nos abandona. Ele não abandonou Noemi e Ele não vai abandonar você no meio do caminho. E nós precisamos olhar para o Senhor e confiar o nosso coração no Senhor, porque é exatamente isso que nós vimos no livro de Ruth. No capítulo 2 nós vamos ver essa história do Senhor cuidando de Noemi através de Ruth. Por isso que o retorno é esperança. Por isso que só encontra a esperança aqueles que se voltam para Deus. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam a fé em Cristo, encontram a esperança. E na esperança desse Deus maravilhoso que nunca nos abandona. Nunca nos abandona. E o texto termina dizendo que foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. E a partir daí nós vamos ver o Senhor agindo através da vida de Ruth para abençoar Noemi. E nós vemos a mão poderosa do nosso bom Deus. Você está sem esperança? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o convite é: volte-se para Deus. Mais um ponto, e a gente encerra com isso. Noemi voltou para o Senhor. Ela foi se rastejando, com motivações não tão corretas, mas ela voltou. Talvez volte, venha para o Senhor. Ela foi. A vida de Noemi. O Senhor usou a vida de Ruth para abençoar a vida de Noemi. Volte para o Senhor. Hoje é dia de retornar, não amanhã. Hoje é dia de se arrepender e colocar os seus pecados diante do Senhor e retornar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Sua palavra, que nos encoraja, Senhor Deus, a retornar ao Deus da esperança, ao Deus que recebe pecadores como nós, ao Deus que olha para nós, mesmo no meio dos nossos pecados, o Senhor que cuida de nós, mesmo nós abandonando o Senhor muitas vezes na nossa caminhada. Nós queremos, ó Deus, nessa noite, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor Deus,
Teu Espírito Santo, ó Deus, abre os nossos olhos através de Ruth para enxergar a bondade e a misericórdia do Senhor que nos persegue todos os dias, ó Pai. A sua palavra diz que é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. É por causa dela, Senhor Deus. E nós queremos pedir que os nossos olhos, que o Senhor limpe os nossos olhos, limpe os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos enxergar a sua bondade revelada na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós somos homens, pecadores, necessitados da graça do Senhor. Nós somos o teu povo. Nós não somos diferentes de Noemi, Senhor. Nós precisamos, coração, todos os dias, sermos encorajados pelo Senhor, para que o nosso coração não se encha de amargura, Senhor. Se alguma raiz de amargura, ó Deus, aqui em corações, ó Deus, que estão aqui presentes, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a se libertar disso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, se alguma raiz, ó Deus, de ira, de mágoa, Senhor Deus, que o Senhor possa libertar, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa olhar para Cristo. E assim como nós recebemos o perdão do nosso Senhor, o nosso coração venha perdoar e amar, Senhor Deus. E se alegrar e se satisfazer em Cristo Jesus, Pai. É que eu venho orar e eu te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.